Já parou para pensar o que faz com que algumas pessoas pareçam simplesmente inabaláveis? Elas passam pelos mesmos desafios que todo mundo, mas de alguma forma parecem sair do outro lado ainda mais fortes. Pois é, hoje a gente vai mergulhar no segredo por trás dessa força. A grande diferença entre enxergar um obstáculo como um trampolim ou como um muro intransponível. Bem, isso se resume a dois conceitos muito poderosos. E nós vamos desvendar eles agora. Vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça, a resiliência. É uma palavra que a gente ouve bastante por aí, mas o que ela significa de verdade? Olha que curioso, a ideia de resiliência vem lá da física. Pensa no elástico, por exemplo. A gente pode esticar, pode apertar, mas ele sempre volta para a forma original. Essa é a essência da coisa, a capacidade de absorver um impacto e se recuperar. Só que na psicologia o conceito vai muito, mas muito além. Não é só sobre voltar ao normal, é sobre usar as dificuldades como um tipo de combustível, sabe? É ter a capacidade de transformar uma crise numa oportunidade real de aprendizado, de crescimento. E aqui vem a melhor parte de todas. Resiliência não é algo que o se tem ou não se tem, como um dom para poucos. Não. É uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, ela pode ser aprendida, praticada e, claro, fortalecida ao longo da vida. Mas como é que se desenvolve essa tal de resiliência? A chave, o que realmente vira o jogo, está na nossa forma de pensar. Vamos dar uma olhada no motor por trás de tudo isso, a nossa mentalidade. E a pessoa que revolucionou o nosso entendimento sobre isso foi a Carol Dweck, uma psicóloga da Universidade de Stanford. O trabalho dela mostrou que a crença que temos sobre as nossas próprias habilidades é um dos fatores mais decisivos para o sucesso. E essa citação dela resume tudo perfeitamente. A maneira como a gente se enxerga não é só um pensamento que passa. Não. É o que define as nossas ações, a nossa persistência e, no fim das contas, o nosso resultado. A Dweck identificou duas mentalidades principais que basicamente definem esses caminhos. Vamos ver direitinho como elas se opõem e o que cada uma significa na prática. De um lado, temos a mentalidade fixa. É a crença de que as nossas habilidades são tipo gravadas em pedra, imutáveis. Para quem pensa assim, um desafio é um risco, uma ameaça que pode expor alguma limitação. Do outro lado, a gente tem a mentalidade de crescimento. É a ideia de que o nosso cérebro é como um músculo, que fica mais forte com o uso. E aqui, os desafios são vistos pelo que realmente são, oportunidades para crescer. A diferença é gritante, né? A mentalidade fixa meio que nos aprisiona numa visão limitada. Já a de crescimento abre um mundo de possibilidades. É a diferença entre uma porta fechada e um caminho que não tem fim. Ok, agora que a diferença ficou clara, a grande pergunta é: como a gente pode, ativamente, cultivar uma mentalidade de crescimento? Vamos ver algumas estratégias bem práticas. Então, como fazer essa mudança de chave? Começa por valorizar a jornada, o esforço que foi colocado ali e não só a vitória no final. Depois, é preciso abraçar os desafios e entender que é justamente no desconforto que o crescimento acontece. Outro ponto fundamental é ver o esforço não como sinal de fraqueza, mas como caminho real para dominar algo. E, talvez o mais difícil, aprender a enxergar as críticas e os erros não como um fracasso, mas como informação, como um mapa que mostra onde melhorar. No fundo, é sobre criar uma cultura pessoal de crescimento, celebrar os pequenos progressos, buscar ativamente por um feedback que ajuda a construir e mirar sempre mais alto, não por uma perfeição que não existe, mas por uma evolução que nunca para. E por que tudo isso é tão importante agora? Porque essa ideia já deixou de ser só uma teoria de psicologia e está, de fato, transformando a educação no mundo todo. Um exemplo gigante disso é o Brasil, onde a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, já inclui oficialmente a resiliência como uma competência essencial para todos os alunos. Isso mostra uma mudança fundamental na educação. Hoje, ela também é sobre aprender a aprender e sobre como enfrentar o mundo. Então, fica aqui uma reflexão final. E se o próximo erro for, na verdade, o melhor professor que se pode ter? Adotar essa visão não é só sobre ser resiliente, é o verdadeiro segredo para prosperar diante de qualquer desafio.